Maria e José são os personagens principais do romance Canção da Terra, lançado pela jornalista Ângela Molognoni. Algumas músicas serviram de inspiração na criação dos personagens. Eu imaginei esse livro quando eu ouvi a música Maria Maria, do Milton Nascimento, porque tem um verso lá que diz que tem uma gente que ri e não vive, apenas aguenta. Isso me inspirou, na verdade, quando eu percebi que várias pessoas, na verdade praticamente todo mundo, passa por vários obstáculos na vida e não tem controle do próprio destino. Então isso acabou inspirando a história da Maria, que é a personagem principal, e outra música, que foi Marvin, dos Titãs, que acabou inspirando o outro personagem principal, que é o José. Os nomes foram escolhidos exatamente por esses nomes serem os mais comuns do Brasil, para que o maior número de pessoas possíveis pudesse se identificar. O lançamento do livro foi feito na Casa da Palavra, em Santo André, cidade onde reside a autora. E o contexto político, que relação que tem com o seu livro? Bom, é um livro histórico, então ele se passa em algumas décadas, e como o livro trata dos pais dos guerrilheiros, na verdade, então ele se passa metade do livro até chegar no período militar, que é quando eclode, né, o golpe em 64, e posteriormente esses filhos vão se envolver na guerrilha urbana, tudo, vão ser exilados, depois eles voltam para o Brasil para tentar derrubar o governo. Então, quer dizer, na verdade, a ideia foi sempre que como a família encara algo tão difícil como esse, um momento tão difícil quanto esse, porque eu imagino um filho, né, preso, torturado, né, o que uma mãe deve sentir nesse caso, né, e o que um pai poderia fazer para que o filho sofresse o menos possível. Foi essa a minha ideia, na verdade. Ângela comenta a dificuldade do mercado editorial no Brasil. O mercado editorial no Brasil é péssimo, assim, ele é muito fechado, é muito difícil você conseguir a edição em algumas editoras grandes, então eu tentei nas editoras menores. Hoje a gente vê que muitos artistas que já são consagrados conseguem incentivo do governo, e só que quem está começando, quem não tem nome ainda, não consegue. Então é muito mais difícil. Se o governo desse esse primeiro passo, pelo menos uma primeira edição, um primeiro CD, enfim, um primeiro sarau, uma primeira exposição, isso iria incentivar, porque você acaba criando um nome e aí depois você pode andar com as próprias pernas. O problema é o começo, e é o que a gente não tem, né?